Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí, né, a nossa discussão do livro de Jó. Hoje a gente vai partir do capítulo 16 e vai talvez até o 26, mais ou menos 10 capítulos. Mas antes disso eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Até então nós entendemos a história de Jó, o que estava acontecendo, o que aconteceu. Jó tinha uma vida, um cotidiano normal, estava vivendo a vida dele tranquila, normal. Era um cara muito próspero, muito rico, né? A gente já falou disso aqui, acho que, não sei, agora no terceiro ou quarto vídeo. A gente falou um pouco das riquezas de Jó. E ele perdeu tudo, toda a riqueza que ele tinha, inclusive filhos, a saúde e também o apoio da esposa, e amigos e tudo. Então ele estava um cara numa situação muito complicada, muito abatido, talvez na depressão. Então, trazendo para os dias de hoje, ele estava falido. E agora chegou os amigos dele, começaram a conversar com Jó, só que os amigos dele não entendiam a visão de Jó, né? Porque o que aconteceu com Jó naquela época, e até hoje se acontece isso com alguém, é algo muito desastroso, é algo muito... é uma falência muito grande, né? Em pouco espaço de tempo, Jó perdeu tudo, né? No mesmo dia ele perdeu todas as posses dele em animais, funcionários, muitos funcionários, e também perdeu os 10 filhos. Imagina, às vezes perder um filho já é complicado, imagina perder todos, né, de uma só vez. Né? A gente passa a pensar Jó indo até o local e encontrando os filhos dele mortos, todos mortos. Então foi um desastre que aconteceu na vida de Jó. Então isso trouxe um abatimento muito grande para ele e tal. E foi algo muito diferente do cotidiano. E tempos depois, né, um certo tempo depois, talvez ele ainda estava de luto, talvez estava tentando se reconstruir, ele fica doente em uma doença maligna, né, uma doença profunda ali que não se curava rápido. Eu entendo que maligno, uma doença maligna, seja algo que não se cure tão rápido assim, né, com um simples medicamento, com um tratamento e tal, mas que seja algo mais demorado para se curar. Então as pessoas viam aquilo como algo espiritual, como Deus estava castigando Jó por algo que ele fazia de errado, né? Então, porque não era normal, foi algo, não era algo que acontecia normalmente, né? Então as pessoas acreditavam em Deus e quando ouvi isso, falavam, poxa, só pode ser Deus castigando Jó pelo pecado que ele tem feito. Então, quando os amigos de Jó vieram, eles ficaram 7 dias em silêncio. E depois dos 7 dias, Jó foi que pronunciou. Né? Jó começou a falar, Jó começou a conversar. A gente já viu isso aqui. E aí, quando os amigos de Jó falaram, as únicas palavras dele eram visando isso, falando: Jó, você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa entender onde você errou e corrigir. Tem alguma coisa errada aí. Não é normal acontecer isso. Né? Essa era a fala dos amigos deles, foi a fala deles até agora. E essa fala ainda vai continuar, né? Porque os amigos de Jó não entendiam e talvez não entenderam, e Jó também até então não entendia o que estava acontecendo, né? E era algo, um plano de Deus, né? Não foi um plano do diabo, não foi um plano dele, não foi ele que quis fazer isso. Foi Deus que planejou tudo desde o início. Como a gente já falou lá nos primeiros capítulos e tal, num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se diante do Senhor, também veio o diabo. Foi Deus em quem falou, foi o Senhor em quem trouxe Jó para a conversa. O Senhor já tinha tudo planejado, né? O Senhor já entendia o que ia acontecer, já sabia de tudo. E também já sabia no posterior, né? Por quê? Ele queria trazer uma mensagem, né? O livro de Jó é uma mensagem muito poderosa, tá? E essa mensagem que nós queremos chegar aqui, nessa mensagem que a gente vai chegar aqui, tá? Porque a gente entende que não é que pecado Jó teria cometido para perder todos os filhos, todas as posses e ficar doente. Seria um pecado muito grande e a Bíblia não fala que Jó era um cara que errava, assim. Você entende? Então, é algo que Deus planejou para trazer uma mensagem para nós. Bom, vamos lá. Continuando hoje no 16, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Hoje eu tô com
mais um auxiliar aqui. Essa aqui tem uma versão diferente para trazer umas palavras mais claras. Então eu tô com essa aqui e tenho essa aqui, que é sempre termina. 16, Jó se pronuncia. Depois de ele faz, né? Então Jó falou, depois os amigos deles falaram tudo. Jó falou, depois os amigos deles falaram. E agora Jó fala novamente. E Jó fala assim, ó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também com vós, como vós falais? Se vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes, antes vos fortaleceria com minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então aqui Jó começa a questionar, não se justificar, mas questionar os amigos dele, a posição dos amigos dele em relação a toda a situação. Poxa, que amigos são vocês que vêm até a minha casa e simplesmente só viu o meu mal? Poxa, será que se eu estivesse no lugar de vocês, se você estivesse doente, com certeza a minha atitude seria outra, né? As minhas palavras seriam para consolar vocês, não para acusar vocês. É uma conversa muito atual, né? A gente começar a entender algo bem natural. Jó numa situação triste, os amigos dele buscando um erro para corrigir, porque eles também queriam um bem de Jó. Então ele queria que ele corrigisse aquele erro rápido, que ele se arrependesse rápido para as coisas se concretizarem, voltarem, né, à normalidade rápido. Mas Jó não tinha erro para falar assim, poxa, é verdade, eu errei em tal ponto, vou lá corrigir. Ele não via esse erro. Então ficava nesse impasse. As pessoas acusavam Jó e Jó falava que não tinha erro. E aí chegou um momento que eu falei, que amigos são vocês? Né? Se eu tivesse no lugar de vocês, eu falaria dessa forma? Com certeza não, as minhas palavras seriam para consolá-lo. E ele questiona até quando vão durar essas palavras suas de vento, ou seja, palavras que não valem de nada. No versículo 7 ele fala assim, ó, na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Né? Então ali ele vai questionando, vai falando com os amigos dele. No versículo 11, versículo 10, abrem a boca contra mim com desprezo, abrem a boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me fez cair. Então Jó aqui ele começa a questionar os amigos, as pessoas que estão ao redor dele. Né? Ele esperava que os amigos viessem com uma posição diferente, porque ele fala lá no começo, olha, tenho ouvido muitas coisas como essas. Então, nesse tempo de luto dele, nesse tempo difícil dele, muitas pessoas, imagina que Jó era um cara rodeado de muitas pessoas, né? Ele tinha muitas pessoas ao redor dele, porque ele era um cara de muitas posses, então ele fazia muitos negócios, ele vendia muito, comprava muito, né? Então ele era uma pessoa muito conhecida, muito famosa na época. E quando ele faliu desse jeito, as pessoas começaram a falar tudo no mesmo sentido. Né? Então ele fala, eu tenho ouvido muitas coisas como essas, como o quê? Como que os amigos deles falaram. E o que eles falaram? Poxa, você errou e precisa corrigir a sua falha. Só que para Jó essas palavras eram de vento. E lá no versículo 10 ele fala, abre a boca contra mim com desprezo. Né? E aí no 11 ele fala, entrega-me, Deus, aos perversos. Na mão dos inimigos me fez cair. Ou seja, além de tudo o que aconteceu com ele, ele se sente entregue na mão de pessoas ruins, na mão dos inimigos, né? Ou seja, o cara faliu, perdeu os filhos, ficou doente, perdeu o apoio da esposa e ainda caiu na mão de acusadores, né? Então ele estava totalmente desprotegido contra os ataques que ele tinha. E não tinha nenhum apoio. Imagina nesse momento, ele não tinha nenhum apoio, não tinha ninguém para se apoiar, para socorrer. E é aí que as coisas começam a acontecer. Entende? É aí que começa a mensagem a aparecer. Né? Deixa eu ver um outro que eu marquei.
No 17, vamos pegar o 16. 16 ele fala assim: ó, o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Imagina o quanto Jó chorou para falar isso, né? Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, a terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar no meu clamor. Eis que também agora esta está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus. 21. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Porque, decorrido poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Ou seja, Jó começa a procurar um anelo em algum outro ponto. Ou seja, ele vê que os amigos dele não vão ajudar ele, não vão apoiar ele, simplesmente acusam, questionam, poxa, que amigos são vocês, né? Eu tô na mão de pessoas ruins. Ele fala, poxa, será que tem alguém para contender, para questionar Deus por um filho, por um amigo? Será que alguém pode ir lá e perguntar a Deus o que está acontecendo comigo? Né? Então ele fala isso aqui. Porque ele fala, em alguns anos vou por um caminho que não retornarei, porque em breve eu vou morrer. Né? Então basicamente é isso. Aí vamos lá para o 17. 17 ainda continua a fala de Jó. Né? E ele vai questionando, vai falando. Ó, versículo 2 do capítulo 17. Porventura não estão os zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Ele começa a questionar que está sozinho. Então, no primeiro momento, Jó se defendia, Jó se justificava. Ele falava, não errei, não pequei, eu sou como vocês, eu sou puro, não sei o quê. Agora, no segundo momento, ele começa a olhar os amigos dele, que não são amigos de verdade. Ele começa a observar que não tem ninguém com ele. Não tem ninguém que o apoie, né, que traga uma palavra de conforto, que traga algo para ajudar ele nesse momento. E ele começa a questionar isso. Versículo 6. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Né? Aqui ele se sente como se fosse aquele exemplo ruim, né? Um provérbio ruim. Né? Então, de tanto que as pessoas comentavam, de tanto que as pessoas falavam dele. Então, você imagina, traz aí a sua memória que as civilizações antigas, né, aí pela onde você imaginar que Jó vivia, né, bem, bem remoto, e as pessoas todas comentavam. Jó era um cara de destaque, né, mas eu ouvi falar que ele era um cara de destaque porque ele era muito rico, talvez o mais rico da região, muito comentado, tal. Muitas pessoas queriam estar próximas, talvez tinha muitos inimigos, né, as pessoas queriam ali roubar as coisas dele, mas ele era um cara que as coisas davam certo e do nada ele faliu. Então isso caiu, né? Caiu na boca das pessoas, as pessoas foram falando, foram comentando, virou notícia. E cada coisa que acontecia com o Jó era uma notícia nova, uma notícia nova, uma notícia nova. E isso ficava repercutindo. E as pessoas respondiam que elas achavam o cara certo. E sempre que Jó estava errado. Né? Sempre elas falaram, o entendimento das pessoas, ou da maioria das pessoas, era que ele estava errado. Então ele se sentiu como um provérbio, né? Como ali um exemplo ruim, como algo que estava na boca das pessoas. Falavam muito dele, comentavam muito dele. Imagina, você está andando na cidade, se é que ele andava, e as pessoas olhando, apontando, cochichando, né? Então, foi uma pessoa que o tratamento era diferente, né? Deixa eu ver aqui. Bom, então 17, a fala de Jó. No 18, um amigo de Jó se pronuncia, né? Depois dele ter questionado aí duramente os amigos dele, que não apoiavam em nada, que não serviam de nada. Bildade vai falar. E o que Bildade vai falar, resumidamente, é que Jó é ímpio. Né? Então continua ainda os caras acusando e apontando ele. E ele fala, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos.
porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira? Será a terra deixada por tua causa? Remove-a-Sião as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Ou seja, aqui Bildade responde ele duramente, né? Na conversa ali, Jó deu aquela resposta que nós acabamos de falar e Bildade responde ele duramente. Ele questiona até quando você vai ficar dando desculpas, né? Você vai ficar usando de desculpas em vez de falar a verdade, em vez de palavras, né? Considere bem, entenda bem o que está acontecendo, analise bem a sua vida, né? Ah, na verdade, a luz do ímpio se apagará, ou seja, a luz daquela pessoa que age errado. Ou seja, ele falou assim, olha, o que acontece, a pessoa que está em erro, em pecado, essa sim vai se apagar. E é o que aconteceu com você, é o que está acontecendo com você, né? Se você se apagou, se as coisas deram errado para você, é porque você está sendo ímpio, né? Chamou ele de ímpio, chamou ele de errado. Então, basicamente, essa foi a resposta de Bildade para ele. No 19, Jó responde. No 19, Jó volta a comentar, né? Mas Jó ainda está confiante em Deus, né? Só pegando aqui um título. Aí Jó vai falar: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha que não tendes contra mim, vós, vergonhas que não tendes contra mim, vós endurecedes. Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficaria o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Né? Ou seja, ele está falando que os amigos dele 10 vezes, várias vezes já acusaram, já apontaram ele, já acusaram ele, mas de uma forma errada. Né? Mas em tudo, Jó ainda confiava em Deus. Então ele fala, sabei agora que Deus é que me transtornou. Ou seja, eu estou passando isso aqui não é por minha falha, por mais que eu tenha errado, mas eu estou passando esse momento não é porque eu errei. Foi Deus que me transtornou, foi vontade de Deus, ele que quis. Já não entendia o que estava acontecendo, já não entendia porque ele estava passando por aquele momento, mas ele sabia bem que era plano de Deus, né? Porque não tinha motivo para ele passar por essa situação, né? Ele entendia mais do que os amigos dele, tá? Ele entendia mais do que os amigos dele que vinham de fora, tá? Porque ele sabia que ele não tinha erro, sabia que não justificava se ele tivesse algum erro, é o que ele fala. Se ele tivesse algum erro, não se justificaria uma perda tão grande. Mas as pessoas que olhavam de fora não conseguiam ter esse entendimento e imaginavam que Jó cometia um pecado grandiosíssimo e Deus agora tinha vindo para consertar isso na vida de Jó. Então ele tirou todas as coisas, mas Jó ainda estava confiante. Lá no versículo 14, do 19 ainda, Jó fala assim, os meus presentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos meus olhos. Aí ele fala um pouco da situação que aconteceu com ele. Deixa eu ver aqui. 16 e 17. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos meus... Eu quero pegar uma versão diferente nessa parte aqui. 19 e 17. Aqui vai ficar mais claro. 19 e 17 aqui. Vamos voltar lá. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e o meu mau cheiro sou repugnante aos meus filhos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que me amavam voltam contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos.
tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque não me perseguem como Deus me persegue, e não cessam de devorar a minha carne. Vamos voltar aqui. Nós vamos aqui até o 22. Isso. Voltando para a versão antiga. Porque me persegue assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Então ele fala da situação que ele estava passando. Aqui a gente entende um pouquinho do que Jó estava passando, né? Ele era tipo como inimigo na terra dele, como um estranho, né? As pessoas próximas dele se voltaram contra ele. Então era algo depressivo, era um momento de muito luto, né? Não tinha nenhum apoio nele, né? As pessoas que vieram para próximo dele para tentar ajudar só viam erro, só viam falha, e mandavam ele corrigir o erro, mandavam ele se justificar diante de Deus, se arrepender do seu erro, quando não tinha isso. Beleza. 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Esse aqui é um versículo muito conhecido. Mas pessoas leem esse versículo, falam esse versículo, mas não entendem, nem sabem nem de onde vem esse versículo, né? E se sabem, talvez não entendem o contexto dele. Vamos lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ou seja, Jó falou, né? Aqui Jó ainda tinha esperança, Jó acreditava em Deus, né? Jó sabia que Deus estava com ele e tal. Ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Por que Jó falou isso? Né? Tudo que estava acontecendo com ele, toda a situação, não tinha apoio de ninguém, não tinha nada, estava totalmente falido, sem dinheiro, sem posse, sem família, sem amigos, sem irmão, sem o apoio da esposa, sem o apoio dos amigos, das pessoas mais próximas, né? Aqui a palavra fala de santos, né? Então eram pessoas muito próximas, sem apoio de ninguém, sem saúde, doente, sendo envergonhado, sendo injuriado. Ele ainda falou, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará, e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, porque eu sei que Deus está vivo e Ele está me observando. Eu sei que Deus está no controle das coisas. E por fim, Ele vai colocar tudo nos lugares. Ele vai se levantar e vai colocar os pingos nos is. Então, é isso que esse verso quer dizer. Bom, agora a gente vai para o 21. Já está dando 23 minutos, então acho que eu já vou parar isso aqui e vou continuar um outro. E aí a gente vai até o final. Né? E hoje a gente encerra com 2 vídeos legais. E aí no próximo e aí no domingo que vem a gente vai até o 34. E no outro domingo, que eu acho que é o último domingo do mês de agosto, a gente encerra o capítulo de Jó. Bacana. Isso aí, temos mais esse e mais 2. Então vai dar certinho. Então já vou encerrar isso aqui e vou abrir um outro vídeo. Até daqui a pouco.